e a misericórdia e a força do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Um bom dia a todos. Bom dia. A liturgia de hoje, nesse 17º domingo de tempo comum, vem falar um pouquinho da misericórdia, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que olha por nós e podemos dizer que tem uma paciência enorme. Vamos ver muito bem claro na primeira leitura de hoje. Que Ele é um Deus que vai investir tudo por nós. Até o ponto, de nós sermos até o ponto da cruz. Porque Ele nos ama, nos quer ver, dá oportunidades para a gente retornar à casa de Deus. Por isso, peçamos a Deus perdão dos nossos pecados pelas vezes que fomos ingratos. Não reconhecemos a bondade de Deus. Pelas vezes que nós não reconhecemos esse amor de Deus por nós e não deixamos esse amor tomar conta do nosso coração, devido ao nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas ambições, e acabamos nos afastando de Deus. Nos peçamos a Ele cantando. Número 62. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Perdoados pela misericórdia de Deus, cantemos nosso hino de louvor. 780. Deus,
abençoando, santificando essa união, e que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro interceda sempre por eles e por cada um de nós. Deus, ó Deus, amparo dos que em vós esperam. Sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais que passam, que possamos aderir desde já os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar com meu Senhor. Eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria, se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite, ó meu Senhor, se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria, se encontrasse 30. Tornou a Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu Senhor, se houvesse 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu Senhor não se irrite, se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele dia que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouviste as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar.
Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizestes com vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós ressuscitastes, ó Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo. Com ele também fostes ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão. Até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta separa, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, para que nós Constante 89. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados,
pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe dizer: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. E eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos, por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho? Se tivesse um estado de vida, vamos sentar um pouquinho, né? Nós somos por lá. Né? A liturgia, como eu falei no início, é muito linda. E nós deparando nessa liturgia de hoje, podemos ter 3, 4 temas. Podia trabalhar isso, mas eu queria ficar no tema da oração. Porque é o que nós deveríamos ter em prática no dia a dia. E isso traz a primeira leitura do livro Gênesis. E oração nada mais é do que a gente falar com Deus daquilo que sentimos, daquilo que nós necessitamos. Oração nada mais é eu escutar o que Deus quer para mim e eu buscar praticar. A primeira leitura diz que Deus tinha ouvido o clamor de Sodoma, ou seja, as reclamações do pecado daquela cidade. Que era muito pela história, pelo fato que coloca aqui no texto, que realmente eram terríveis. Para Deus vir andar para interferir naquela cidade. Mas porém, tinha um homem chamado Abraão. E esse homem conversa com Deus. Enquanto eles vão investigar se o fato é ou não é. Aqui está a primeira lição para nós. Antes de julgarmos, tenhamos a certeza que Deus fez na primeira leitura. Ele ouviu boatos, vamos dizer assim, né? Ele ouviu o povo dizer: ele veio ouvir se era verdade. E Abraão sabia que era verdade. Enquanto os desceram orar, ele ficou com o Senhor e começou: Senhor, se tiver só 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? O Senhor que é bom, o Senhor que é justo, será que vai? Não. E se tiver 45? Também não. Me desculpa, meu Senhor, por minha insistência. E se tiver 30? 20? O Senhor vai destruir toda a cidade por causa de... Mas se tiver só os 20, eu não destruirei a cidade. Não se irrite, meu Senhor, né? Não se irrite. E só se tiver 10?
pelos 10 também não vou destruir. Aqui vem a grande lição que eu falo, que esse é o tema da oração, que a nossa oração, muitas vezes, tem que ser uma oração perseverante. Que nós, muitas vezes, assim, Senhor, me ajuda nessa situação, né? Resolve. E nós não somos perseverantes. E muitas vezes tem que ser perseverante na oração. Porque a partir da oração também vai partir de uma mudança minha. Se eu quero receber, eu tenho que dar as condições para receber a graça. A oração não fala com Deus, mas Deus também vai falar comigo. A oração não é um monólogo, assim, só eu falo. Mas a oração é um diálogo do filho com o pai, da criatura com o Criador. Faz assim, tem uma música que diz que ele entrou na igreja, né? Usava assim, como fosse Abraão, desabafou, falou tudo que ele sentia dentro dele, né? E ele falou assim, no final, Senhor, hoje eu falei para ti, amanhã eu volto para te ouvir. Ou seja, a necessidade de ouvir o que Deus quer. A oração é um diálogo. Deus, sempre digo assim, Deus sempre nos ouve. Deus sempre nos escuta. Deus sempre nos atende. Nós que muitas vezes não percebemos, né, as coisas que Deus vai agindo, os atendimentos, as coisas que nós não entendemos, não percebemos. A primeira leitura deixa muito claro isso. Deus vai dando oportunidade dia após dia. E hoje é uma oportunidade que Deus nos colocou aqui. Não tiveram a oportunidade de levantar, pegar uma água geladinha, né? Lavar o rosto, tomar um café e estar aqui. A oportunidade de Deus. E nós não percebemos a mão de Deus presente. De sair de nossa casa, encontrar um filho, encontrar a esposa, encontrar um amigo. Podemos trabalhar a semana, poder respirar. Quantas oportunidades que Deus vai nos dando e a gente simplesmente não percebe. Não percebe porque nós somos muitas vezes orgulhosos. Como essa cidade de Sodoma, não queria ouvir Deus. Não queria mudar, não queria acordar. Deus estava disposto a destruir aquela cidade. Mas surgiu Abraão. E Abraão é uma figura muito importante para nós, pais, nós cristãos, a figura do intercessor, daquele que intercede. Abraão podia muito bem pegar a Sara, né? Podia pegar a dona Sara e colocar debaixo do bracinho. Vamos embora, ele vai defender nós. Vamos seguir nosso bonde. Mas ele ainda quis falar com Deus, olha, não destrua a cidade. Dê uma oportunidade. Dê uma chance. Esse é o papel do intercessor. Uma pessoa da necessidade, Senhor, olha por ela. Não é só pelos pecados, mas vê a grandeza, é uma criatura sua, é um filho seu, uma vida sua. Abençoe, dê uma oportunidade para ela restabelecer e voltar à vida. É Deus que faz isso. E Abraão, a prece de Abraão nada mais é isso. Senhor, olha para essa cidade, não destrua já. Dê mais uma chance. Nós que somos pais, quantas chances já temos dos nossos filhos, ou que os nossos pais, quantas chances nos deram? Pelas artes, pelas coisas que nós já apontamos, e muitas vezes nossos pais dizem, ó, ajuda a tua mala, suba daqui. Você não tem jeito mesmo? Mas eles não, seguravam. Davam uma oportunidade, convidavam, mostravam, tentavam orientar, davam conselho. Esse é o papel do intercessor. É o papel de Abraão aqui. Então nós, quando pensamos, não pensamos só em nós, pensamos no próximo, aquele que está ao nosso lado. Somos intercessores, assim como Abraão. E quando rezamos, muitas vezes eu digo assim, nós devemos ser um pouquinho atrevidos. Que nós rezamos, está tudo bem, Senhor, está legal, que sabe, né? A vidinha está boa, está bom, Senhor. E Deus sabe que não está bom, porque Ele conhece o nosso coração. E só que Ele quer ouvir de nós
que o Senhor, minha vida hoje está bonita. Não dá para você ser sincero para com Deus. Nós somos meio, passamos um pouco o verso, para o outro, outra pessoa, mas quando Deus conhece a gente, ser sincero, Senhor, eu estou doente com essa doença, que é o principal, estou com esse pecado, me ajuda, Senhor. A sinceridade na prece. Por isso que Abraão fala assim: Senhor, não irrite comigo. Ele estava sendo sincero. Não brigue comigo, Senhor. Se eu pedir mais uma vez, então a persistência, a perseverança na nossa oração também vai nos ajudar a colher a graça. Porque eu sou perseverante. E Deus vai dar oportunidade até as últimas consequências. Ele vai dar oportunidade. Só não se salva quem não quer. Só não ganha graça quem não quer. Ele dá oportunidade. Agora também nós devemos ser conscientes, mas Jesus morreu pelo mundo, por todo mundo, então eu estou salvo. Não. Se eu não fazer por onde, eu não vou ser salvo. Que Deus eu tenho que mudar, eu tenho que aceitar Ele. Se eu não aceitar a minha mudança, eu não vou ser salvo. Não adianta o médico te dar a receita de um remédio para te curar, por exemplo, de um câncer da vida, e você pegar a receita, colocar assim na mesa e deixar lá. Você tem que levantar do seu carro, pegar a receita em uma farmácia, no hospital, adquirir aquele remédio e tomar o remédio. E a confissão nada mais isso. Deus nos dá o meio, mas eu tenho que levantar para merecer esta salvação. Então, primeiro nos chama essa atenção. Aí nós vamos encontrar o Salmo muito lindo, mas vamos encontrar o Evangelho de Lucas, que fala sobre a oração do Pai Nosso. Lógico, a oração que nós rezamos no culto, que a igreja adotou, é de Mateus capítulo 7. Mas Lucas traz a oração do Pai Nosso um pouquinho mais resumida. Então, a oração que nós rezamos na missa, rezamos no culto, rezamos nos nossos textos, é do texto de Mateus capítulo 7. Por isso que hoje nós vemos, porque a intenção de Lucas é outro papo para quem ele escreveu, para ele pensar para colocar isso. Não é o caso do nosso momento. Mas nós encontramos que os discípulos também pedem que Jesus os ensine a rezar. E mais uma vez Jesus fala no finalzinho do Evangelho, ele fala: olha, vós que sois maus, sabe dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais Deus que é bom, não vos dará o seu Espírito, não dará as bênçãos. Por Paulo, mas como eu vou receber essas bênçãos? Por isso ele ensina o Pai Nosso no início, perdoando a condição. Perdoar para ser perdoado. E quando eu não perdoo, eu crio barreiras na minha vida. Quando não perdoo, eu crio obstáculo na minha vida. É como se eu quero a graça, mas eu não quero transmitir a graça. É como eu quero que Deus me abençoe, mas ao mesmo tempo eu coloco uma barreira aqui, até aqui. A falta de perdão é isso, é colocar uma barreira entre eu e Deus. E perdoar é divino. É fácil? Não. A gente consegue nos trabalhar nele? Muitas vezes não. Tem um pouquinho mais facilidade, outro menos, mas muitas vezes não tem. E ele vai conseguir isso através da oração. Vai rezando, Deus vai amolecendo o nosso coração. E a gente vai dar o perdão e a gente vai receber o perdão. E dar o perdão é dar um presente para alguém. E se alguém queira ganhar o presente, ótimo. E se esse alguém não queira ganhar o presente, na minha parte eu fiz, eu o perdoo. Eu estou livre para receber as bênçãos e as graças de Deus. Então, por isso, Jesus termina esse evangelho de hoje nos falando isso.
Vós que sois maus, sabeis dar coisas boas, imagine Deus que é bom, não dará para vocês o Espírito Santo? Para cumprir tudo isso, nós encontramos na carta de São Paulo aos Colossenses. Com Cristo fomos sepultados no batismo, onde começa tudo. Nos tornamos filhos de Deus pelo batismo, membros da comunidade pelo batismo. Aí ele vai falando que Cristo, eu sempre gostei muito, ele coloca bem no fim, né? Se pelo Cristo, pelo batismo, pela minha perseverança, Deus, olha que lindo, né? Deus pagou com o seu próprio sangue a nossa dívida dos nossos pecados. Ele coloca, existia contra vós uma conta a ser paga. Lá no início, nos pecados já, pela nossa natureza humana, existia. Mas ele a cancelou. Gente, ele apaga. Por bondade, por amor. Porque ele quer ver a gente. Se ele apagou, ele apaga, eu tenho que dar a minha contribuição. Volto mesmo para a questão do exemplo. Deus me oferece a graça, eu tenho que pegar essa graça. Deus me dá através dos médicos a saída de uma cura, mas eu tenho que pegar minha receita e não adianta ficar esperando, eu tenho a minha contribuição. Então Deus nos dá essa graça. Então Deus, por ele, mas ele a cancelou. Apesar das obrigações legais, ele a eliminou, pregando-a na cruz. É isso que Deus estava disposto a fazer com Abraão. Se tivesse alguém convertido do lado. É isso que Deus muitas vezes nos chama, te dou oportunidade. É hoje, não é amanhã. Não façamos como Santo Agostinho falava muitas vezes assim, amanhã talvez, Senhor. Quando Mônica falava que ele tinha que se converter, tinha que se voltar para Deus, ele tinha que largar aquela vida errada que ele tinha, e ele falava assim, amanhã talvez, amanhã talvez. Levou 33 anos, uma manhã talvez, e chegou. E para nós não podemos ficar contando com amanhã talvez não chegue. Os 33, talvez menos, então o amanhã é hoje, é o agora. A gente tem que começar a pensar nessa mudança do nosso Deus, nossas maneiras de comportar, de pensar, de buscar em Deus. Então, coloquemos isso nas mãos do Senhor, porque naquele dia que gritei, vós me escutaste, Senhor. É o nosso salmo, é o nosso clamor. Então, nas nossas dores, sejamos sinceros com Deus. Nas nossas alegrias, sejamos sinceros. Falamos aquilo que sentimos para Deus. Lá na nossa oração, no nosso quarto, na nossa prece, dobramos o joelho, sejamos sinceros. Senhor, a minha vida está assim, assim, assim. Eu sei que tu sabes, Senhor, quando ela está, mas eu estou te contando. Eu quero te ajudar. Eu quero tua graça. Eu quero que o Senhor me ajude a vencer e a superar tudo isso. Amém? Amém. Podemos ficar. Nós queremos renovar a nossa fé. Renovar a fé nesse Deus que é bondade, nesse Deus que é amor, nesse Deus que nos quer tanto bem. Renovar a fé que recebemos no dia do batismo. Por isso, creia em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na
pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. As nossas preces devemos fazer em um outro momento, mas nós vamos rezar juntos quem tem a oração do dízimo, do dizimista, da nossa oferta, da nossa contribuição. Rezemos juntos. Recebe, Senhor, a minha oferta. Ela não é esmola, porque não és mendigo. Não é apenas uma contribuição, porque não precisas dela. Não é resto que me sobra que eu te ofereço. Essa importância, Senhor, representa a minha gratidão e o meu reconhecimento, pois se tenho algo, é porque tu me destes. Amém. Passando o nosso canto de oferta. Número 261. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós queremos colocar diante do Senhor tudo aquilo que ouvimos hoje como prece, como oração, como grito da nossa alma. Queremos, Senhor, colocar diante do Teu altar o nosso Santo Padre Papa, Papa Leão, o nosso Bispo Dom Rafael, nosso Papa, Papa João, todos os sacerdotes e ministros da Tua Igreja. Dê a eles o dom da perseverança, a força para evangelizar e superar todas as dificuldades que é própria da evangelização dos desafios. Queremos pedir também, Senhor, por todas as famílias desta comunidade,
E Nossa Senhora, Perpétuo Socorro, interceda por elas, Senhor, concedendo o dom da unidade, do diálogo, da paz aos filhos, para que eles continuem crescendo em sabedoria, em graça, em estatura, para que sejam jovens iluminados e transformados por vós. Queremos, Senhor, pedir também para os nossos irmãos doentes, idosos, que estão em casa. Muitas vezes não podem sair devido às dificuldades. Não abençoe, Senhor, esses nossos irmãos doentes, idosos, os que estão nos hospitais, nas agonias, nesse momento difícil passado, para que o Senhor também dê o consolo e o conforto da fé para eles. Nós pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos doentes, os doentes espirituais, depressão, muitas vezes tantas angústias, Senhor, que afasta os teus filhos de vós. Cure e liberte cada um deles. Queremos pedir também, Senhor, pelos nossos irmãos falecidos, parentes, amigos, membros dessa comunidade, que se já doaram, trabalharam, dedicaram seu tempo para servir-te nessa comunidade. Olhai por eles, Senhor. Nós pedimos também por eles, Senhor. Conceda, Senhor, o descanso e a luz eterna a cada um deles. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tem um canto que nos leva a meditar um pouquinho tudo isso que nós ouvimos hoje. Prova de amor maior não há que doar a vida, meu irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida, meu irmão. Eis que eu vos dou o novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida, meu irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida, meu irmão. Ficamos de pé. E nós queremos rezar, pedindo a graça a esse Jesus, que os seus discípulos um dia pediram a ele: ensina-nos a rezar. E ele nos deu essa oração tão belíssima, completa, perfeita, que é o Pai Nosso. Nós dizemos, assim como ele nos ensinou, a oração: Pai Nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. olhamos para Jesus. Jesus que estava em oração e os discípulos
Hoje somos os seus discípulos e discípulas. Estamos diante dele. Então faça mais uma vez a sua prece. Jesus presente no corpo, alma e divindade. Peçamos mais uma vez pelas vocações sacerdotais, religiosas, pela perseverança dos vocacionados, felizes os convidados e convidadas para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo guarde para a vida eterna. Amém. Quem abrir na página 7, na página 7. Nós vamos rezar aquela oração pelas vocações sacerdotais que o nosso regional de Santa Catarina, já antecipando, vai começar todas as celebrações, seja cultos, encontros, para a gente rezar essa oração. São duas aqui, Uma das duas, talvez vamos pegar a oração mais curta, mas é para a gente rezar, como família, nas comunidades, pelas vocações sacerdotais e religiosas.
o número 19, nós queremos pedir pelas vocações sacerdotais e religiosas. E rezemos juntos. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Mandai, Senhor, operar para a vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Mandai, Senhor, operar para a vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Mandai, Senhor, operar para a vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Oremos. Recebemos, Senhor, o divino sacramento, memorial perpétuo da paixão do vosso Filho. Concedei a nós, nos pedimos, que servimos para a nossa salvação, o que Ele mesmo nos deixou, em seu inefável amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. E pessoal, então, antes dessa bênção, toda vez que visitar uma igreja, no geral, é bom nós parar e rezar um momento de consagração a Nossa Senhora. E hoje, na Comissão do Perpétuo Socorro, não tem nada mais. Na casa 1, pedir, consagrar a nossa vida e as nossas famílias a ela. Nós iremos rezar juntos. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu te ofereço toda a voz, em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filha e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Tem, por favor. Eu também tenho. Deixa eu verificar meu dedo. Bom dia a todos. Toda vez que vocês veem a gente se tocar, vocês vão perceber que a gente vai cantar sempre o mesmo glória. O porquê? Porque existem 3 cantos, no nosso livro existem vários cantos de glória, mas na liturgia nós temos só 3. Só 3 cantos de glória. Então, esse grupo que aqui está, hoje nós começamos em 2, nós somos 26. Todas as missas que nós tocarmos, nós vamos tocar esses 780. Porque é um dos 3 cantos de glória que está na liturgia, que ele é liturgicamente válido para todas as missas, todas